aqui a gente tem a situação da amônia, né? Aí aqui está dizendo, olha, eu tenho 118 gramas de nitrogênio, vai reagir com 31,5 gramas de hidrogênio. Aí diz assim, ó, a massa esperada de amônia, que é a massa estequiométrica, né? Então seria 143,4 gramas. Ah, não apareceu. Obrigado. Ótimo. Né? Então, está dizendo que reagiu 118 com 31,5, era a mesma coisa da nossa aula passada, né? Assim, esse enunciado. Aí formou 143,4, que a gente também calculou isso da vez passada, né? Olha, se a massa isolada de amônia foi de 120,6 gramas, qual o rendimento percentual da reação? Veja, então, observe, ele já deu qual é o rendimento teórico, né? Então, note que o rendimento teórico aqui a gente já calculou na aula passada, né? Quer dizer, a partir dessa massa de hidrogênio e dessa massa de hidrogênio, a gente verificou quem era o reagente limitante. A partir desse reagente limitante, a gente então calculou qual era o número de mol de amônia que ia ser produzido. Sabendo o número de mol de amônia, eu sei a massa molar da amônia, então eu sei gramas de amônia. A gente encontrou que era 143,4 gramas de amônia. Então, esse seria o cálculo estequiométrico, se o rendimento fosse 100%. Ele está dizendo que a massa de amônia isolada foi 120,6. Então, eu posso fazer isso como uma regra de 3. Né? Ou eu posso usar a fórmula de rendimento. Rendimento é igual, né, a massa ou a quantidade de matéria, seja lá o que for, a massa, por exemplo, né, isolada ou obtida, dividido pela massa teórica vezes 100%. Pode ser também número de mols teórico, número de mol obtido, vai depender do tipo de conta que você queira. Nesse caso aqui, vai ser o quê? Então, a massa é a aplicação direta, 126,6 gramas, né, de NH3, dividido pela massa teórica, 143,4 gramas de NH3, vezes 100%. Né? Grama de NH3 corta com grama de NH3, então eu teria essa. A outra maneira de resolver, né, seria como? Eu posso entender que eu tenho que 143,4 gramas de amônia está para 100% de rendimento. Então, 120,6 gramas de amônia está para quanto em rendimento? Né? Então, daqui a gente pode montar uma regra de 3, que seria 143,4 gramas de amônia vezes x igual a 100% vezes 120,6 gramas. Passa a 143 dividindo, então eu tenho que x é igual a 100%, que multiplica 120 gramas de amônia e divide tudo por 143,4 gramas de amônia. Veja que estou fazendo a regra de 3 simples, exceto que eu costumo colocar as unidades. A gente vê que não pode, se tiver feito alguma coisa na regra de 3, as unidades vão ficar atrapalhadas e vai aparecer. E daqui eu tenho, veja que é a mesma conta matemática que eu tenho lá, 120,6 dividido por 143 vezes 100%. E aqui vai sobrar porcentagem. Então, essa vai ser a resposta. Né? Deixa eu colocar aqui uma calculadora. Seria, então, 100 vezes 120,6 dividido por 143,4. Pronto, 84%. Então, a resposta, esse rendimento, é um rendimento de 84%. Ou 84,1%, né? Então, se fosse inteiro, 84%. Se fosse com uma casa decimal, 84,1%. Tá ok? Tá, professor. Né? O nosso próximo problema, isso. Se vocês tiverem dúvida ou alguma coisa, pode abrir e interromper, tá certo? Veja, é blá, 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 você vai ver que não é tão complicado, mas vamos lá, é tipo Enem, né? Ó,
um texto desse tamanho. Ó, o leite de magnésio é uma suspensão de hidróxido de magnésio, aí dá a fórmula, MgOH2 coloidal. Veja, esse medicamento é utilizado para combater a acidez estomacal provocada pelo HCl encontrado no estômago. Se 12,2 gramas desse medicamento, né, em geral, né, neutraliza uma certa quantidade de HCl, produzindo 16 gramas de MgCl2, qual é o grau de pureza desse medicamento? Veja, ele está entendendo o quê? Que eu tenho nessa minha mistura, nesse medicamento, não deve ser só hidróxido de magnésio, deve ter outras coisas lá misturadas. E aí, então eu quero saber, em hidróxido de magnésio, qual a pureza? Será que é 100% de pureza de hidróxido de magnésio que eu tenho lá, ou eu tenho outras coisas que não conseguem reagir completamente? Então, aqui ele já está dando... Eu coloquei as massas molares para a gente não perder muito tempo. Mas veja, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Eu tenho que entender qual é a equação que relaciona essas duas quantidades. Para eu procurar, calcular qual seria a quantidade de cloreto de magnésio formado se eu tivesse uma reação que fosse 100%, ou seja, se fosse 100% de pureza. Então, vamos lá. Primeira coisa, balancear a minha equação, que é o quê? Eu tenho que MgOH2 mais HCl vai dar MgCl2, né, que ele está dizendo, é a reação de neutralização, né, está dizendo aí, neutralização, a gente já viu que a reação de neutralização, nesse caso, o outro produto é água, e agora eu vou balancear essa equação. Então, eu tenho um aqui, note que eu estou colocando um para facilitar a gente ver. Na prática, a gente não escreve, quando a gente está... Escreve a equação balanceada, você não vai escrever um e não sei o quê, você vai escrever só... Diga. Veja que essa não é uma equação redox, você não pode usar esse mecanismo. Veja, o magnésio aqui é mais 2 desse lado e é mais 2 desse lado. Essa é uma reação de neutralização. Então, você não consegue usar aquele método redox. Tem que usar ou o básico ou ácido, às vezes nem vai estar escrito isso, é você que vai deduzir. Mas não, você vai ver que veja, aqui você está partindo de magnésio 2 mais, se você calcular o NOx aqui, ó, do magnésio OH é mais 2. E aqui MgCl, o magnésio também é mais 2. Não tem redução nem oxidação, então não é uma reação redox. Né? Você nem vai... Na redox, na sua vida prática, no seu dia a dia, você não vai ter alguém lhe dizendo as coisas. Ah, essa reação vai ser ácido, meio básico. Você vai perceber pela situação que você se encontra. Né? Por exemplo, eu vou oxidar um etanol no bafômetro. Né? Então, você sabe os reagentes que você está misturando. Né? Então, no pH e no reagente que você misturou, você vai saber se aquilo vai dar meio ácido ou meio básico. Agora, nesse momento, nesse curso, muitas dessas reações mais complicadas eu vou indicar meio ácido ou meio básico, ou então você vai ver lá formando ácido, ou então formando base, ou consumindo ácido, ou consumindo base. Então você já vai saber de cara se é meio ácido ou meio básico. Mas assim, vai lembrar que no seu dia a dia você vai ter que estar preparada por isso. Se alguém disser para você, olha, num reator para produção de etanol, eu vou colocar lá a Saccharomyces, vou colocar o mosto e vou ajustar. Aí você vai dizer assim, essa Saccharomyces, ela cresce em que meio? Vai ser meio ácido, meio básico? Qual meio de cultura? Né? Então, aí você vai acabar sabendo. Todas, aquelas reações todas que estiverem ocorrendo naquele reator vão estar em meio ácido ou meio básico que você ajustou. Vocês vão aprendendo ao longo da vida. Né? Então, nessa, assim, algumas isso, com a vivência, vocês vão se acostumando. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo, ó, HCl, você já sabe que é ácido. Hidróxido de magnésio, você já vai saber assim, ó, hidróxido é uma base, então eu tenho um ácido reagindo com a base, então deve ser uma reação de neutralização.
É claro que eu vou colocar coisas simples, mas ao longo da carreira de vocês, vocês vão se acostumando com compostos e cada vez, às vezes, mais complexos, né? Então, aqui é uma reação de neutralização, né? Então, aqui não tem como você usar redox, porque tudo permanece, oxigênio é sempre -2 em qualquer canto, magnésio é sempre +2 aqui, cloreto é sempre -1, então não tem redox, é só transferência mesmo de prótons e rearranjo dos átomos. Então, aqui, o magnésio, eu tenho 2 cloretos aqui desse lado, então vai ter que aparecer o número 2 aqui, né, 2HCl. E, claro, 2HCl são 2 prótons, mais 2 prótons no cloreto, vão ter que aparecer, então, aqui, 2 águas. E batem o oxigênio, porque eu tenho 2 hidroxilas aqui, vai ter que aparecer 2 oxigênios desse lado. Então, veja, essa é a reação balanceada, né? Aí ele diz o quê? Que aqui eu tinha 12, tecnicamente eu teria 12 gramas disso daqui, né, 12,2 gramas disso, ele diz que produziu 16 gramas de MgCl. A questão é, será que eu produziria só 16 gramas? Se produzir exatamente 16 gramas, é porque está 100% puro. Se não produzir 16 gramas, é porque tem impureza. Concorda? Então, eu tenho que ver, por exemplo, então, qual seria o que eu pesei 12,12. Quanto será que disso, se fosse puro, formaria de MgCl? Veja que Mg, hidróxido de magnésio e cloreto de magnésio é 1 para 1. A estequiometria. Então, 1 mol de hidróxido de magnésio iria formar 1 mol de cloreto de magnésio. Então, vamos agora calcular quantos mols eu tenho no início para prever quanto seria de mols que eu tenho no fim. Vou pagar aqui ponta de espaço. Então, a gente tem aqui o quê? Eu tenho que... Eu estou partindo de 12,2 gramas de MgOH2. Eu quero saber quantos mols disso eu tenho. Então, vezes... Eu tenho que transformar aqui, vai ter que ser gramas de MgOH2 e aqui 1 mol. Não é isso? De MgOH2. Então, a relação de 1 mol para grama aqui é o quê? É a relação molar. Eu sei que 1 mol desse pesa 58 gramas. Então, quantos mols de MgOH eu tenho? Então, vai ser 12,2 dividido por 58. Eu tenho, então, 0,21 mols de MgOH2. Mas como é... Veja que a reação não diz que é 1 mol disso para 1 mol do outro, então eu sei que isso aqui deveria produzir, se fosse produzir, iria produzir 1 mol de MgCl2. De 1 para 1. Então, seria, como é 1 para 1, eu teria 0,21. Deixa eu apagar aqui essa parte aqui para não ficar bagunçado. Já que é 1 para 1, eu sei então que eu tenho 0,21 mols de MgCl2. Foi me dado em gramas, 16 gramas. Então, eu quero saber quanto será que dá isso aqui em gramas? Então, vezes alguma coisa, gramas de MgCl2, que é o que eu quero, e 1 mol de MgCl2, que é o que eu quero cortar isso com isso. A relação é o quê? 1 mol de MgCl2 pesa 95 gramas. Então, a massa que eu vou esperar de MgCl2 vai ser quanto? 0,21 vezes 95, que é igual a 19,6. 19,98 gramas de MgCl2. Veja, só que eu obtive isso, veja, quando eu usei 12 gramas desse medicamento, em vez de obter 18,8 gramas, eu obtive 16. 19,98 gramas, eu obtive 16. Ou seja, eu obtive menos do que foi do que era
provável. Então, é porque esse composto que eu estou usando, ele não está puro. Qual é o grau de pureza dele? Seria exatamente o quanto que deveria ser. Então, esse valor que a gente calculou seria o teórico, seria 100% de pureza. Se ele fosse 100% de pureza, esse aqui seria 100% de pureza. 16 gramas é quanto de pureza? Veja que agora, de novo, eu chego numa regra de 3. Vai ser 16 vezes 100 dividido, né, 16 vezes 100 dividido por 19,8. Então, vai ser 16 vezes 100 dividido por 19,98 é igual a 80% de pureza. Tá ok? E veja que é consistente. Eu obtive uma massa menor, na prática, menor do que eu estava tentando obter. Ou seja, o que eu estou usando não está puro. Os meus 12,2 gramas não é 80% só de hidróxido de magnésio. Eu tenho mais coisas lá, quer dizer, 80% de 12,2 vai dar 80% vezes 12,2 dividido por 100. Veja, eu tenho 9 gramas, só 9 gramas que é de hidróxido, 9,7 gramas que é hidróxido de magnésio. O resto é alguma outra coisa aí que está nesse medicamento. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, 80%. O que a gente vai entrar agora é na situação das soluções, né? Então, na parte de soluções, a gente vai ver os conceitos e classificações das soluções, a natureza e terminologia dessas soluções, as unidades de concentração e a solubilidade, e fatores que afetam a solubilidade, né? Então, é o último assunto da nossa prova. Veja, quando a gente tem uma mistura, né, na matéria, a gente pode ter substâncias puras ou misturas, né? Então, a matéria pode ser sempre entendida como essas duas categorias, né? Então, dentro das substâncias puras, eu posso ter algo da matéria que é um elemento puro, por exemplo, uma barra de ferro, uma barra de alumínio, né? Então, é um sistema, é ferro puro, elemento puro, né? Um frasco contendo N2, então, gás, nitrogênio, então, são elementos. Eu posso ter compostos, né? O2, N2, glicose, mas eu posso também ter misturas. Essas misturas, em geral, são classificadas em 3 categorias. Uma solução homogênea, uma solução, um sistema coloidal, que não é mais solução, e as misturas heterogêneas que recebe o nome de suspensão. Né? Aí aqui a gente tem 3 figuras ilustrando. Veja, aqui eu estou misturando permanganato de potássio em água, aqui ele não dissolveu completamente. Veja que quando eu tiver a dissolução completa, eu tenho uma solução homogênea. Aqui a gente tem um nevoeiro, né? Aqui a gente tem um nevoeiro e que caracteriza o que a gente tem num sistema coloidal. A gente vai ver um pouco mais à frente. E aqui a gente tem situações homogêneas. Veja que isso aqui são rochas e minerais, né? Granitos, calcários, sistemas mármores. Veja que você consegue identificar vários compostos aqui dentro, né? Então, você tem vários sistemas que não estão misturados completamente. Você consegue, nesse caso, identificar até a olho nu que isso não é uma mistura. Algumas vezes não é possível identificar a olho nu, né, misturas, mas nesse caso você está vendo que tem regiões de composição da matéria que é diferente. Então, no sistema homogêneo, qualquer parte que você tira daquele sistema, ele representa a mesma composição do todo. Num sistema heterogêneo, numa suspensão, você tem claramente regiões que, se você olhar, vai ser diferente de outra. Né? Por exemplo, se você tiver areia suspensa em água, você olhar no microscópio, você vai ver areia e você vai ver água. Né? Se você pega uma solução de um corante dissolvido em água, você, mesmo olhando no microscópio, você não vai ver corante e água, você vai ver dissolvido se for de solução completa. Né? Então, a mistura homogênea é sempre de 2 ou mais substâncias. Né? Então, não posso ter uma mistura homogênea de uma substância só, porque aí seria um composto puro, ou, né, um elemento ou um composto puro. Né, aquela que se encontra em maior quantidade, a gente vai chamar de solvente, e as outras demais, todas, a gente vai chamar de soluto. Né, então, eu posso ter vários solutos em uma solução.
mas em geral eu tenho um solvente, que é aquele que está em maior quantidade. Né? As características das fases são determinadas em geral pelo solvente, né? Quem é que está em maior quantidade. E podem existir qualquer tipo, em qualquer estado físico, sólido, líquido ou gás. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de soluções. O ar que a gente respira é uma solução, né, de gás em gás. A gente tem vários gases, argônio, monóxido de carbono, oxigênio, dissolvidos em nitrogênio. A gente pode ter situações de líquido em líquido, né, mistura de líquido com líquido, dando um gás, por exemplo, o oxigênio desculpa, aqui é o estado da solução. A solução no estado líquido, eu posso ter a partir de um líquido com gás, né, no caso do oxigênio que está dissolvido em água. Né, então, o gás está dissolvido nesse líquido. Eu posso ter uma mistura, no estado físico líquido, uma mistura de líquido com líquido, né, água e água, álcool, por exemplo. Eu posso também ter os sólidos em líquidos, sal na água, né, glicose na água. Então, eu parti de um sólido que foi dissolvido, então eu gerei uma solução líquida. Eu posso também ter soluções sólidas, e essas soluções sólidas também podem ser formadas a partir de solventes sólidos com solutos, gás, líquido ou sólido. Né? Por exemplo, quando eu tenho hidrogênio, a molécula de hidrogênio, ela se dissolve em paládio. Né? Se eu coloco paládio em contato com hidrogênio, ele dissolve na superfície, eu tenho então a solução do gás nitrogênio disperso no sólido paládio. Posso também ter, por exemplo, uma solução de mercúrio em prata. Né? Então, mercúrio na prata forma também uma solução líquida de dois metais. E eu posso ter soluções sólidas, né? Por exemplo, prata em ouro. Né? O ouro é um metal, eu posso misturar com a prata e eles se misturam tão completamente que eu não tenho fases distintas, não tenho um bloquinho de prata com um bloquinho de ouro, eu posso ter uma liga única, né? Tipo bronze, né? Então latão, são sistemas onde eu tenho uma mistura de sólido numa solução sólida. O processo de dissolução, né, em geral a gente trabalha com soluções aquosas, é mais fácil de entender isso. Gás em gás é tranquilo, não tem muito o que descrever, né? Um difunde no outro e você tem uma mistura completa. No caso, se a gente tem um soluto sólido, né, dissolvendo em água, que é um solvente, né, então eu tenho NaCl, veja, a gente tem várias situações que a gente tem que considerar. Primeiro, as ligações de hidrogênio na água, elas vão ter que ser quebradas. A água está organizada antes da presença desse soluto. Então, eu tenho a água toda organizada, com ligações de hidrogênio. Depois, veja que após eu quebrar algumas ligações da água para acomodar o soluto, as ligações iônicas no NaCl, eles vão ter que se quebrar para eu começar a dissociar Na mais e Cl menos. Então, primeiro eu quebrei as estruturas organizacional intermolecular da minha água, e agora eu vou começar a quebrar as ligações intramoleculares do NaCl. Depois, veja que eu vou ter que ter forças de um dipolo, né, Na+ interagindo com o dipolo negativo da água e cloreto interagindo com o dipolo positivo da água. A gente diz então que esses íons então são solvatados. Então eu saí de um sólido NaCl organizado, começou a ser rodeado por moléculas de água, comecei a então quebrar essas ligações de hidrogênio. Essas águas, então, começaram a interagir com esses cátions e ânions do sal, e eles começaram a ser solvatados, e a partir do momento que eles estão completamente solvatados, eles estão agora fora da rede cristalina e estão, então, dissolvidos. Né? A gente diz, então, se a água é solvente, a gente diz que o sódio e o cloro estão hidratados. Então, esse Na aquoso e cloreto aquoso significa que eu tenho Na rodeado de água e cloreto rodeados de água no meu processo de dissolução. Note que nem todos os processos de dissolução são processos só físicos. Eu posso ter processos químicos ocorrendo durante essa dissolução. Um exemplo por exemplo, quando eu tenho um metal reagindo com ácido. Né? Veja, níquel, cobre, zinco, por exemplo, são metais que, se você coloca em ácido, eles reagem com o ácido, formando, por exemplo, o cloreto, se for ácido nítrico, nitrato, se for ácido fúrico, sulfatos, daquele elemento, mais hidrogênio. Veja que isso aqui não é uma simples dissolução, houve uma reação química, porque houve uma alteração do meu níquel. Se eu tirar o solvente, veja, se eu evaporar o solvente, eu tenho níquel sólido com HCl, quando eu misturo, eventualmente tudo vai dissolver,
se eu pego esse material que foi dissolvido e evaporo o solvente, eu não obtenho mais o níquel zero que eu tinha. Eu estou obtendo aqui cloreto de níquel. Então, indicando o quê? Que houve um processo químico associado com essa dissolução. Então, eu posso ter dissolução, que é apenas realmente a dispersão das moléculas naquele solvente, né, porque era açúcar dissolvido em água. Se você evapora a água lentamente, né, se você deixar cozinhando e ferver o açúcar, você vai acabar caramelizando e oxidando, então você vai ter problemas. Mas se você evapora aquela água, você vai ter sacarose de novo, né? Se você tem em solução de NaCl, se você evapora a água, você vai ter cloreto de sódio novamente. Veja, a solubilidade ela é definida, né, como uma quantidade máxima do soluto que pode ser dissolvida em uma certa quantidade de solvente a uma dada temperatura. É muito importante a gente entender essa questão da temperatura, né, porque ela pode influenciar a dissolução. Vocês já sabem, porque a gente já usa isso o tempo todo. Se você tenta dissolver açúcar em água gelada, dá muito mais trabalho num chá gelado do que se você dissolver o seu açúcar no chá quente ou no café quente, né? Então, porque a solubilidade do açúcar, né, além da solubilidade ser maior, a energia ajuda a quebrar e a reorganizar essas moléculas, né? Aqui, em questão de solubilidade, é quanto que comporta daquele material naquele solvente, né? Então, a gente diz, né, quando uma determinada temperatura e sob agitação contínua observa-se que o soluto não se dissolve mais, ou seja, o coeficiente de solubilidade foi alcançado, a gente tem então uma situação de saturação, né? Uma solução assim preparada é chamada de solução saturada. E ela é característica do soluto, do solvente e do soluto, né? Então, o mesmo solvente e o mesmo soluto vão sempre dar a mesma solução saturada. Agora, se eu troco o solvente, se eu troco o soluto, eu vou ter soluções saturadas diferentes. Vai saturar em outras situações. Por exemplo, se eu tentar dissolver NaCl em água, eu tenho uma solubilidade muito grande. Para eu saturar a água de NaCl, eu preciso de muito sal. Mas se eu tentar dissolver NaCl em metanol, por exemplo, eu preciso de pouquinho de cloreto de sódio, ele dissolve pouco, então eu vou ter, num instante, eu vou ter um pó no fundo que vai ser impossível de dissolver. Nesse momento, a gente diz, então, que atingiu o ponto de saturação. Veja, após esse ponto de saturação, todo o soluto que for colocado, ele vai ficar depositado no fundo do recipiente. Note que a solubilidade é algo que a gente não pode confundir com a velocidade que vai ser dissolvido. Tem coisas, às vezes, que são solúveis, mas elas demoram um pouco de tempo para dissolver. Então, às vezes, demora um pouquinho, mas não significa que você atingiu a saturação. É só porque você ainda não deu tempo completamente de dissolver, né? A gente sabe, por exemplo, que uma colher de açúcar em 1 litro d'água vai dissolver completamente. Mas se você derrama a colher e deixa ele lá paradinho, esse açúcar, se você deixar overnight, da noite para o dia, eventualmente ele vai dissolver. Mas se você fica lá esperando, você vai ver que não vai acontecer nada. Você vai misturando para acelerar o processo de mistura e a dispersão do soluto naquele seu solvente. Os fatores que influenciam a solubilidade, em geral, a gente pode distribuir em 6 fatores. Esses que estão em amarelo são os que a gente vai olhar agora. Os que estão em branquinho, a gente vai estudar na 3ª unidade, porque a gente precisa entender um pouco de equilíbrio químico para entender o efeito do I comum, o efeito do pH e o equilíbrio de complexação. Mas quais são os fatores que influenciam? Primeiro, a interação soluto-solvente. Então, para eu ter a dissolução, eu vou ter que entender qual é a natureza do meu soluto, qual a natureza do meu solvente. Segundo, a pressão, né? A pressão influencia a solubilidade, a temperatura também influencia a solubilidade, e, claro, o efeito do I comum, pH da solução e o equilíbrio de complexação. Veja, a primeira interação que a gente vê é a interação soluto-solvente, né? Isso vocês já viram, provavelmente, no ensino médio, né? Então, a regra que está entre aspas de ouro, porque a gente tem algumas exceções a essa situação, e às vezes são situações que parecem óbvias e não são, a gente tem que os solventes polares dissolvem solutos polares. E solvente apolar vai dissolver soluto apolar, né? Por que disso? Está exatamente na natureza das interações intermoleculares, né? Então, veja, quando a gente tem situações de heptano interagindo com pentano, veja que aqui eu posso ter forças de dispersão atuando, né, nesses dois sistemas. Então, eu tenho a solubilidade total do heptano no pentano.
Quando eu tenho uma dissolução de acetona em clorofórmio, veja que aqui eu tenho uma interação do tipo dipolo-dipolo. Né? A acetona tem um dipolo permanente, o clorofórmio também tem outro dipolo permanente, e eu tenho dois solventes que são orgânicos, né, são relativamente, são menos polares, muito menos polares do que a água, e que podem interagir por interação de polo-dipolo. Eu posso ter solubilidades em função da formação de ligação de hidrogênio, né, então o etanol interage com a água, formando ligação de hidrogênio, então isso facilita a solubilidade, porque, veja, para ele estar solúvel, precisa haver uma interação química entre o solvente e o soluto. Se não há interação química favorável entre o solvente e o soluto, não vai haver dissolução, porque vai preferir o quê? O soluto provavelmente vai preferir ficar com ele mesmo, e o solvente vai preferir ficar com ele mesmo, e não vai querer se interagir e misturar. Então, eu vou ter duas partes separadas. A última interação, que você já conhece, é a interação íon-dipolo. É muito comum quando a gente tem íons, né, solvatados em solventes polares, né? Então, água, etanol, metanol. Então, eu posso ter algumas solubilidades dessa natureza. Veja, aqui a gente tem que prestar atenção que a mistura de dois solventes de mesmo volume, aqui eu estou misturando tetracloreto de carbono com hexano. Veja, são dois líquidos apolares, são dois solventes que se misturam, mas note que aqui a mistura é aproximadamente 1.000 mililitros. A densidade se altera. Por quê? Porque eu altero o empacotamento das moléculas nessa minha mistura. Enquanto o clorofórmio, o tetracloreto de carbono, estava organizado de sua forma específica para dar 500 ml, e o hexano estava organizado também de sua forma, quando eu misturei esses dois, eu criei novas formas de interação que podem levar a um empacotamento, às vezes maior ou menor. Então, vai influenciar. Posso ter uma densidade maior ou uma densidade menor da minha solução resultante. Por isso, a gente não confia em medidas de volume, de mistura total, quando eu simplesmente digo, eu coloco 500 ml de uma coisa, mais 500 ml da outra, eu vou obter um litro? Não vou obter 1 litro. Pode até ser, se eu tiver duas soluções bem diluídas, os solutos não forem muito diferentes um do outro, aí pode até ser que dê certo. Mas a maioria das vezes a gente vai usar o que a gente chama na prática um equipamento de balão volumétrico, a gente vai ver no final dessa aula, exatamente porque nessa situação, quando estou usando o balão volumétrico, a gente está usando uma maneira de, após a mistura, eu chego num volume que eu estou medindo o volume da mistura, não mais o volume do ingrediente 1 e do ingrediente 2 somados. Né? Então, aqui a gente tem 3 situações. Água e etanol são líquidos miscíveis. Né? Por quê? Porque as ligações de hidrogênio quebradas, em ambos os líquidos puros, elas são restabelecidas nessa mistura. Né? Veja, o que vocês aprenderam da parte de ligação, ela é a base, é o fundamento de muita coisa que vocês vão ver daqui para frente. Então, aqui a gente está vendo isso de novo. Agora, a NaCl, veja que ele é insolúvel em gasolina. A gente já viu que gasolina pode ser entendida como octano, mistura de heptanos e tal. Então, veja, nesse caso, perceba, o alcano, ele não tem como suprir as forças das ligações eletrostáticas que tinha no cristal de NaCl. Então, as forças íon dipolo, elas são fracas, né, uma vez que a gasolina é apolar. Então, não tem como permitir essa interação do Na+, e do Cl- na gasolina. Com isso, Na e Cl vão tender a ficar onde? No cristal onde eles estavam. E a gasolina fica na dela também. Então, não compensa separar. O ganho energético não é apropriado. Já se eu tenho, por exemplo, água e octano, eles são líquidos immiscíveis. Né? Então, aqui em cima eu tinha um sólido com líquido, então eu vou continuar com o sólido e o líquido, e aqui eu vou ter 2 líquidos que vão formar, então, 2 fases, como se tivesse óleo e água. É exatamente uma representação. O octano é um líquido apolar que não vai conseguir compensar a quebra das ligações de hidrogênio da água. A água está muito bem com ela. Então, não vai formar outras ligações que são tão energéticas quanto as ligações de hidrogênios, então eu não vou interagir facilmente a água e octano. Claro, sempre tem um pouquinho, né? Quando vocês viram, por exemplo, recentemente, a gente teve aquele problema de vazamento de óleo no mar, que ninguém sabia onde vinha, e você ia na praia, estava lá piche. Claro, os blocos
de óleo que estava flutuando, você via porque era uma matéria muito grande, mas a mesma água onde você não estava vendo, ela continha óleo disperso, né? Porque você sempre tem um pouquinho, é pouca solubilidade, mas é um pouco, tem um pouquinho de solubilidade. Então, as pessoas estavam sendo contaminadas mesmo nas praias, por isso que era indicado não tomar banho, mesmo assim você via o pessoal desrespeitando e entrando, eu não estou vendo peixe, não estou vendo coisa aqui, então essa praia deve estar boa. Provavelmente a praia estava com muita quantidade desse óleo disperso na água do mar, em quantidade suficiente, às vezes, para ter alguma toxicidade. Para a gente, ser humano, como a gente não estava bebendo aquela água, era problema mais de pele e de absorção na pele, mas para peixes e outros crustáceos, isso aí poderia estar sendo, então, transmitido. E, claro, se eles estavam respirando e absorvendo aquilo, a gente acaba pegando na cadeia alimentar esses poluentes. Uma generalização que a gente pode ter é de que semelhante dissolve semelhante. Né? Então, aqui, quanto mais ligações polares na molécula, mais fácil ela se dissolve em um solvente polar. E, claro, quanto menos polar for uma molécula, mais dificilmente ela se dissolve em um solvente polar e melhor ela se dissolve em um solvente apolar. Aqui a gente tem um exemplo. Né? Então, o número de átomos de carbono na cadeia, ela afeta a solubilidade. Né? Então, quanto mais átomos de carbono, menos solúvel em água. Claro, isso levando em consideração que eu não tenho átomos de OH, né? Átomos de OH, grupos OH, porque OH são grupos polares, né? Veja, hexano é C6H14. Glicose, a gente já viu que é C6H12O6. Cada O desse tem um H pendurado, então tem muita ligação de hidrogênio. Então, glicose, embora tenha 6 carbonos e hexano tenha 6 carbonos, a glicose é muito solúvel em água. Por quê? Por conta dos grupos OH da glicose, vai formar ligações de hidrogênio com a água. Então, eu consigo quebrar a organização da água e suportar a glicose dissolvida na água. Se a gente pega sistemas simples, como CH2, CH3, por exemplo, então eu tenho metanol, etanol, propanol, butanol, veja que eu estou só aumentando a cadeia. Observe, aqui a solubilidade, né, em água do metanol, etanol e propanol é infinita. Então eu consigo dissolver qualquer quantidade de etanol que eu quiser em água, até mesmo inverter, eu chego até a inverter, colocar 50%, depois 60%, veja que agora o etanol já é o solvente, e a água é o soluto, se eu inverto a proporção, mas de qualquer forma é infinitamente solúvel um no outro. Já butanol, veja que a solubilidade dele é 0,11 gramas desse álcool, mols desse álcool, em 100 gramas desse solvente. Né? Então, eu tenho uma solubilidade já que vai reduzindo e reduz dramaticamente quando eu tenho o aumento da cadeia. Note que, ao contrário, a solubilidade de todos esses, etanol, propanol, butanol, em hexano, é infinito, exceto o metanol, porque o metanol é muito polar. Então, em algum momento, a polaridade dele, ele tem muita ligação de hidrogênio, então, em algum momento, o hexano não consegue mais quebrar. Se eu tiver muito metanol, ele vai acabar preferindo ligar ele mesmo, interagir com ele mesmo, a interagir completamente com o hexano. Então, ele tem uma solubilidade limitada em hexano, mas tem alguma solubilidade. Né? E veja que esse aqui é simplesmente função da troca da polaridade do solvente, das interações intermoleculares que podem existir entre solvente e soluto, e entre solvente, solvente, soluto, soluto. É sempre um balanço entre essas várias interações. Aqui a gente tem exemplos, né, de moléculas, mesmo tendo grupos polares. Veja que aqui é muito pouco esse grupo polar para essa quantidade toda que eu tenho aqui de cadeia orgânica. Então, a polaridade, lembra, C e H, a eletronegatividade é quase igual. Então, a polaridade dessas ligações é praticamente zero. Então, eu tenho um momento de polo aqui perto de zero. Só aqui que eu tenho um momento de polo um pouco diferente. Então, essa cadeia é toda polar. Esse exemplo é a vitamina A. A vitamina A, ela é lipossolúvel. Ela é solúvel em gordura. Se você tiver um problema de consumo excessivo de vitamina A, é um problema sério, porque o seu corpo tem dificuldade de eliminar. Ela se acumula muito facilmente no corpo, porque o nosso corpo excreta facilmente sistemas hidrossolúveis, ou no suor ou na urina. Já a vitamina C, raramente você vai ver alguém que diz, está intoxicado com vitamina C. Porque ela é filtrada pelos rins e eliminada na urina. Todo o excesso
passa no sangue, circula e você consegue eliminar. Ela é completamente solúvel em água. Veja que ela tem muitos grupos OH. Então, quanto mais grupos OH numa molécula, maior a solubilidade dela em água. Por quê? Porque eu posso agora formar várias ligações de hidrogênio em todos esses pontos aqui, e essas ligações de hidrogênio compensam as ligações de hidrogênio da água com a água, então facilita com que a água interaja com essas moléculas. Quando a gente tem sais inorgânicos, a gente tem algumas tabelas, e vocês vão estudar isso quando vocês estiverem estudar em maior detalhe, né, quando você estiver estudando em química analítica, né, a gente vê o quê? Algumas situações elas são muito úteis até para a gente caracterizar e entender o que está formando. Então, eu posso usar isso tanto para quantificar quanto para identificar. Né? Tem uma solução, eu quero identificar se eu tenho tal íon ou tal ânion naquela solução, eu posso misturar com outros e que eu sei que vai ter uma reação que diminui a solubilidade, então eu tenho precipitados, e esses precipitados podem ter até cor específicas e eu consigo identificá-los também. Né? Veja, alguns compostos a gente já sabe, compostos que têm metais alcalinos, né, lítio, sódio, potássio, em geral eles são compostos solúveis. Os nitratos também são solúveis, acetatos, bicarbonatos, cloratos, percloratos, né? Exceto os aletos têm exceções. Né? Então, a maioria dos aletos são solúveis, exceto os aletos de prata, de mercúrio e de chumbo. Né? Veja, aqui a gente tem um exemplo, né, nesse frasco amarelo. Veja, antes eu tenho uma solução de Ki, que é esse que está aqui, ele é uma solução incolor, e aqui eu tinha uma solução de nitrato de chumbo. O nitrato de chumbo é solúvel e é incolor. Quando eu misturo o Ki, veja que agora eu formo o quê? Vai acontecer essa reação, eu vou formar KNO3 e o chumbo vai se ligar com o iodo, formando iodeto de chumbo. E iodeto de chumbo, ele é pouco solúvel, né? Porque ele está aqui na nossa série de insolúvel, ele é pouco solúvel em água e ele precipita na forma desse pó amarelo, desse sólido amarelo. Então, veja que você tem uma solução incolor, que eu não sei o que é, eu preparo uma solução de Ki, se eu coloco e eu obtenho um amarelo gema de ovo precipitado, já é um primeiro indício assim, eita, talvez esse composto inicial seja chumbo, que eu tenha em solução. Então, não é uma característica única, tem que ter outras características para comprovar que é chumbo, mas já é um bom indicativo e um teste rápido, simples e barato. Sulfatos, né? Se eu tenho sulfatos, a maioria deles também são solúveis, exceto os sulfatos de prata, de cálcio, de bário, de estrôncio, mercúrio e chumbo. Então, o sulfato de bário sulfato de bário, ele é muito insolúvel. É o que provavelmente, se algum de vocês já fez exame de contraste, é um dos contrastes para a parte do trato digestivo. Algumas pessoas precisam tomar uma suspensão, né, porque é insolúvel, uma suspensão, tipo leite de magnésia, de sulfato de bário, e aí bate o raio-x e você então consegue ver por onde ele está passando. Então você vai vendo as partes branquiçadas, você vai vendo então o trato digestivo pela radiografia, que não apareceria se você não tivesse o contraste. Né? Quando você tira a radiografia do pulmão, por exemplo, você não vê o esôfago, não vê o estômago, né? Você vê costela, que são os ossos, e em algumas outras partes, né, do tórax. Né? Você vê algumas com alguma dificuldade nos órgãos, mas você não vê com facilidade o trato todo. Né? E se você então coloca isso, sulfato de bário, você tem um bom contraste, ele interage muito bem com os raios-x, então ele dá o contraste. Se vocês lembrarem também, teve uma época, há uns 4 anos atrás, de um problema na indústria de fornecimento desse sulfato de bário, ele veio impuro, a quantidade de impureza era muito pequena, mas tinha um pouco de cloreto misturado. E veja que o cloreto de bário é solúvel, o sulfato é insolúvel, e bário é muito tóxico. Então acaba que, quando ele estava na forma de sulfato, ele atravessava, era eliminado nas fezes, né, como sulfato de bário, mas o cloreto de bário ele é absorvido, ele pode ser absorvido, o bário é absorvido e algumas pessoas foram envenenadas nesse processo. É raro, mas é uma situação química fácil de explicar o que estava acontecendo. Sistemas insolúveis, né? Então, esses são os compostos em geral solúveis. Compostos que são em geral insolúveis são os carbonatos, né?
exceto dos metais alcalinos e o íon amônio, né? Então, carbonato de cálcio é insolúvel, né? Então, os fosfatos, né, são novamente insolúveis, exceto fosfato de sódio, é solúvel, mas sulfato de cálcio é o que dá a natureza dos nossos ossos, né? Os nossos ossos e dentes são formados de fosfato de cálcio. Os cromatos e os sulfetos. Os hidróxidos também são geralmente insolúveis, né? Então, se você coloca a base em OH, derrama em OH uma solução de metais do tipo níquel, cobre, manganês, ferro, você forma então precipitados. Aqui tem alguns exemplos, né? Sulfeto de cádmio, né? Ele é um amarelo meio alaranjado. O sulfeto de chumbo é preto, né? Bem escuro, cinza escuro, quase preto. Veja que o chumbo pode formar um sólido amarelo quando reage com iodo e forma um sistema preto quando reage com enxofre. Então, veja que isso já pode ser um indicativo se eu tenho a mesma solução, reage com iodo, obtenho amarelo, reage com enxofre, obtenho um sólido preto, já é um outro indicativo grande que, olha, isso deve ser chumbo mesmo, porque são reações características. Níquel é um composto que forma em solução aquosa, o cátion solvatado é verde, na presença de OH forma hidróxido de níquel que precipita como esse composto gelatinoso na forma de uma gelatina verde, e alumínio forma esse composto gelatinoso branco, do hidróxido de alumínio. Compostos de exceção são compostos contendo os íons de metais alcalinos e o íon bário. Então, bário, fosfato, carbonato, hidróxido vão ser solúveis. Qual o efeito da pressão? Né? Então, a pressão, como que ela afeta a solubilidade? Na maioria das vezes, quando a gente aumenta, a gente só vai estar interessado no efeito da pressão se a gente estiver trabalhando de um gás num líquido, porque um sólido num líquido, o efeito da pressão vai ser muito pequena, porque a pressão não vai comprimir o líquido de maneira muito eficiente. Você precisaria ter pressões muito, muito, muito altas para você afetar a compressão e fazer a compressão de um líquido. Mas de gás, não. Então, veja que quando eu aumento a pressão, eu tendo a aumentar a solubilidade do gás no líquido, porque eu aumento a interação entre as moléculas de gás e as moléculas do meu líquido, do meu solvente. Veja que as bebidas carbonatadas, elas são engarrafadas em uma pressão parcial de CO2 maior que 1 atm. Então, a pressão interna é muito mais que 1 atm. Então, a solubilidade do CO2 na garrafa dentro do refrigerante é maior do que o que a gente atmosférico. Então, é por isso que quando a gente abre, sai uma parte do gás. E, claro, se você deixa aberto por muito tempo, uma parte desse vai acabar saindo, porque a solubilidade dele no líquido não era aquela. Era aquela na alta pressão. Quando você tirou a pressão, você vai desfavorecer a solubilidade, então lentamente ele vai ser eliminado para a atmosfera. Então, consequentemente, o CO2 escapa da solução na forma de bolha, se a gente tivesse numa situação como essa. Aqui a gente tem um gráfico do efeito da temperatura, né? Então, em geral, a gente aumenta, com o aumento da temperatura, a solubilidade dos sólidos aumenta, e a solubilidade dos gases em um líquido diminui. Veja, isso é muito importante a gente entender, porque a maioria das vezes são raros, por exemplo, o sulfato de césio, veja que ele diminui com o aumento da temperatura, mas a maioria dos outros sólidos aumenta muito ou pouco, mas aumenta com o aumento da temperatura. Então, vão ficando cada vez mais solúveis quando eu estou aumentando a temperatura. Já os gases, observem que os gases diminuem bastante a solubilidade deles quando eu aumento a temperatura. Por quê? Porque você está dificultando a interação do gás, e veja que a maioria desses gases são gases apolares, né? Se você está tentando dissolver esse gás em água, por exemplo, note que a solubilidade do oxigênio a 20 graus é na faixa de 10 a menos 3. Né? Então, 10 a menos 3 mol por litro, quando a pressão do gás é 1 atm. Então, veja que é muito baixa a solubilidade desses gases, todos eles em água. E ela diminui ainda mais se eu aqueço. Então, quando eu fervo, eu tenho uma tendência a eliminar. Por quê? Porque o próprio vapor da água, ou o vapor do próprio líquido, do solvente, pode começar a ocupar os espaços que estariam sendo ocupados por aquele gás. Isso é uma maneira, às vezes, que a gente usa no laboratório para desgaseificar algum solvente. Por exemplo, tem reações que eu não quero que ocorra na presença de oxigênio.
né? Então, eu vou ter que eliminar o oxigênio que está dissolvido, porque, às vezes, esse oxigênio dissolvido atrapalha a minha reação, ou é um problema para a minha reação. Então, o que a gente faz, às vezes, é ferver, e, claro, ferver e elimina, né, diminui muito a solubilidade, elimina grande parte do gás dissolvido, fecho o meu sistema, não deixo mais entrar ar e baixo, ou então eu coloco um ar puro, sem oxigênio, nitrogênio, argônio, e deixo chegar na temperatura ambiente, então ele vai estar sem oxigênio. Ou eu borbulho outro gás, né, para arrastar o oxigênio, e eu vou tirando, por exemplo, o oxigênio do meu sistema. Isso, algumas vezes, é muito utilizado na indústria, quando você quer transformar um reator aeróbio, né, foi carregado com tudo cheio de ar, porque a gente trabalha no sistema com ar, mas às vezes a reação que você quer é uma reação anaeróbia, né? Então, uma fermentação, às vezes, precisa ocorrer na ausência do oxigênio, porque às vezes os micro-organismos que estão interagindo com aquele seu material, eles são organismos anaeróbios. Então, vão fazer fermentação anaeróbia, então você às vezes precisa tirar o oxigênio do sistema. Então, pode purgar, né, que é passar um gás de arraste que vai tirar o gás do oxigênio, ou você pode, por exemplo, ferver, claro, sem micro-organismo, né? Você ferve primeiro, baixa a temperatura e arranja um jeito de colocar o micro-organismo dentro quando já tiver na temperatura adequada, sem a presença do oxigênio, para então ter o seu processo. Aqui é só, eu estou mostrando uma situação quando a gente tem solubilidade com solução supersaturada. Veja, a solução supersaturada é uma situação que a gente tem, que a gente diz uma situação metaestável, né? A supersaturada significa que eu consegui, de alguma forma, colocar mais soluto dissolvido do que na solução saturada naquela temperatura. Às vezes a gente emprega alguns truques para fazer isso, né? Porque você não vai conseguir dissolver de maneira regular o seu sal em um solvente com quantidade maior do que a saturação. O que a gente faz, em geral? Primeiro, vamos olhar esse gráfico aqui do lado. A gente sabe que nessa solubilidade, aqui eu tenho a curva de solubilidade do acetato de sódio. Então, veja que as 25 graus, aqui, ó, 25 graus, a solubilidade dele é 130 gramas por 100 gramas de água. Então, se eu tenho um frasco que tem 100 gramas de água, eu consigo dissolver 130 gramas de acetato de sódio. Essa seria a solução máxima, né, que eu conseguiria. Se eu colocar 135, vai dissolver. Digamos que eu tente agora... Desculpa. A solubilidade é menos que 130. É aqui embaixo, tá vendo? Se eu estiver lendo aqui nessa curva, é em torno de 50, 60, 70, 80... Por volta de 80 gramas, né, a solubilidade do acetato de sódio, que é essa curva rosa, está aqui. Digamos que numa situação eu queira misturar 130 gramas em 100 gramas 25. Veja, eu estou nesse ponto aqui, ó. Esse ponto é muito acima do nível de saturação. Ela saturou aqui, ó. Eu conseguiria colocar só até aqui de sal, né, que deve dar 50, 60, 70, uns 80 e poucos gramas. Só que eu quero colocar 130. Como que eu faço? Misturo, não vai dissolver tudo. Aí o que eu faço? Eu aumento a temperatura. Até onde? Até uma temperatura onde 130 eu chegue na saturação. É uma temperatura por volta de 80 e poucos graus. Então, fui até 85 graus. Esse ponto, 130, é solúvel. É a saturação dele a 130 gramas em 100 gramas de água. Então, dissolvi completamente a alta temperatura. E agora eu vou baixar lentamente até 25 graus. Veja, eu baixo, resfrio tão lentamente que é como se eu não estivesse lá perturbando aquele sistema, e aí, às vezes, então eu tenho uma solução que está supersaturada. Porque ela está dissolvido mais do que deveria nessa temperatura. Claro, se eu perturbar o equilíbrio, o que vai acontecer? Eu vou precipitar uma quantidade de sólido correspondente a essa parte daqui para cá. Então, isso aqui agora vai precipitar, eu vou ter uma solução saturada contendo em torno de 80 gramas de NaCl, de sulfato de sódio, e isso aqui. Aqui do lado a gente tem um vídeo, espero que eu consiga passar aqui. Ah, vai passar. Então, aqui exatamente, eu tenho uma solução de acetato de sódio que está super saturada. Veja, se você olha para ela, não tem como você saber
que está supersaturada. Você acha que é uma solução, não tem sólido, não tem nada sobrando aí. Mas é exatamente essa solução de 130 graus. Peguei 130 gramas, peguei 130 gramas, coloquei no frasco, aqueci, deixei lá, dissolveu, chegou na temperatura ambiente, mas bem quietinho, nada, nenhuma perturbação. O que vai fazer agora? Eu vou colocar um cristalzinho, vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Essa misturinha, esse pozinho aqui, ó, tá vendo? Esse grãozinho bem pequenininho que tá aqui, deixa eu tirar agora do aqui. Tá vendo esse? Quase nada, é um grãozinho só. Só isso vai derrubar aí dentro, ó, quando colocar, você vai ver que agora ele vai perturbar essa solução supersaturada e ele começa, então, a cristalizar o excesso de acetato de sódio que está dissolvido. Esse vídeo não está com velocidade aumentada, ele é uma velocidade normal, isso é da forma como você observaria no laboratório. Então, essa é a quantidade toda que estava em excesso dissolvida nesse líquido, na solução supersaturada. Veja que a solução saturada mesmo é essa misériazinha que está aqui no fim, ó. Então, esse pouquinho que está aqui é uma solução saturada. Se eu pegar isso e filtrar, eu vou ter aquele volume de água, né? Claro, eu tenho uma quantidade de sólido muito grande, mas esse volume de água que está aí é o volume que estaria, então, levando a formação do meu sistema que estava supersaturado e eu tenho agora uma solução saturada. Como que eu classifico as soluções, né? Então, eu posso classificar as soluções, né? Então, veja, isso pode acontecer em casa, você pode testar em casa, né? Você pode até fazer esse experimento com cloreto de sódio. O problema é que cloreto de sódio, você vai gastar 1 quilo de sal. A saturação do cloreto de sódio, deixa eu ver se tem aqui nesse outro slide. NaCl, aqui, ó. Solubilidade do NaCl, gramas de sal em 100 gramas de água. Temperatura ambiente, eu tenho que a solubilidade é em torno de 30 e poucos, sei lá, 33 gramas, né, por 100 gramas de água. Mas veja que mesmo a 100 graus, ela muda de 33 para 40. Então, a quantidade extra que eu vou ter, veja, se eu dissolver 40 gramas de NaCl em 100 gramas de água, em água fervendo, eu vou ter uma solução perto de fervendo, eu não vou criar aquelas bolinhas, né, em coisas que vão perturbar o sistema e eu não vou conseguir, então, ter. Então, era bom que eu parasse em torno de 60, 70 graus. Mas veja que NaCl não é um bom elemento para a gente trabalhar em casa, porque a diferença de solubilidade dele é muito pequena, daqui para cá, ó, é 35 para 33, então 2, 3 gramazinhos, né? Então, cloreto de acetato de sódio é bem grande a diferença, né? Então, KCl, KNO3 seria uma diferença bem grande, então esses seriam sistemas mais adequados para a gente ver esse efeito de supersaturação. Então, como que eu classifico as soluções? Eu posso classificar essas soluções em soluções moleculares, né? Veja, as partículas dispersas são moléculas, também chamada solução não eletrolítica, pois elas não conduzem corrente elétrica. É o exemplo de água com açúcar, né? Então, eu tenho açúcar, é uma molécula, né? Não é um sal, e eu tenho soluções iônicas, né? Que são aquelas onde eu tenho íons ou moléculas carregadas, né? Então, eu posso ter moléculas orgânicas carregadas, que podem ser, por exemplo, deu branco agora, R, quaternário de amônio, né? Por exemplo, posso ter NR4+, né? Então, é muito utilizado como sulfatante, né? Então, posso ter tetrabutilamônio, tetratilamônio. Então, sistemas como esses são sistemas orgânicos, mas eles são carregados, eu encontrei cloreto, por exemplo, nitrato, acetato, alguma coisa assim. Então, isso pode estar dissolvido, então, em geral, são soluções que a gente chama de soluções eletrolíticas, né? Então, eu tenho um exemplo mais clássico, é de sal, água e sal. Sal como NaCl, mas pode ser KCl, pode ser nitrato de potássio, nitrato de sódio, e por aí vai. Colóides são só
soluções que a gente não chama mais de solução. A gente vai chamar, elas lembram, elas parecem solução, mas elas são, na verdade, suspensão, nas quais as partículas suspensas, elas são maiores do que as moléculas, mas elas são pequenas demais para elas saírem da suspensão devido à gravidade. Veja, o tamanho de partícula, então, de 10 a 2.000 angstroms. É muito pequeno mesmo. A gente lida com muitos colóides na nossa vida e que às vezes a gente não percebe. Um dos efeitos mais fáceis de a gente perceber se a gente está trabalhando com colóide ou não é através do que a gente chama de efeito Tyndall. Tyndall é o nome de uma pessoa, né? Veja, é a habilidade que o colóide tem de dispersar a luz. Então, se eu passo um feixe de luz em uma solução, aqui a gente tem nesse quadro aqui, nessa figura, está mostrando uma lanterna, que é o feixe de luz, ele está passando numa solução amarela e numa suspensão coloidal vermelha. Veja que na solução amarela você não vê o feixe de luz. Ele está passando, claro, você pode ver na parede daqui, nessa parede do copo aqui, mas no feixe você não vê por onde o feixe de luz está passando. Já aqui, ó, nessa suspensão coloidal, na suspensão coloidal você vê por onde o feixe de luz passa. Se você tivesse um laser, um apontador a laser, o laser é uma luz mais direcionada, então você veria uma linha reta mesmo aqui atravessando, zoom, daqui para cá. Claro, essa aqui é uma lâmpada de lanterna, então ela não é muito direcionada, então você tem um feixe mais amplo, né? E veja, mas aqui você vê claramente o caminho que a luz está fazendo, ó. Aqui, e esse pedaço aqui está sem, e esse pedaço aqui está sem. O nevoeiro que a gente enxerga é uma suspensão coloidal, né? Você vê o farol, aqui você está vendo os raios do sol penetrando numa mata fechada, onde você tem o quê? Desculpa. Você tem suspensão de vapor de água em gás. Então, é uma suspensão coloidal, né? Então, veja, se eu tiver a mistura de um gás com gás é sempre uma solução. Mas partículas de aerosol, né, que são partículas de gotículas muito pequenas. Ótimo, uma coisa boa dessa pandemia é que agora todo mundo sabe o que é aerosol. Né? Eu tinha que explicar, demorar muito tempo explicando. Então, quando a gente tem aerosol, né, então essas partículas, as gotículas muito pequenas, elas podem estar dispersas num líquido ou dispersas num sólido. Né? Eu posso ter, então, aerosol do tipo nevoeiro, eu posso ter aerosol do tipo fumaça. Né? A fumaça são partículas, não são gotículas de líquido, mas são partículas mesmo, né, de fuligem, que está dispersa no gás, então eu tenho, no caso, fumaça. O creme de chantilly, o leite que a gente toma, né? Veja que o leite, mesmo se você diluir bastante, você tentar olhar, se você coloca um feixe de luz, você vai ver por onde o feixe de luz está passando. Então, o leite é uma suspensão coloidal. As tintas que a gente usa para pintar as paredes, a maioria delas não são soluções, elas são sólidos muito finos que estão dispersos naquele líquido ou naquela substância líquida, que vão, solventes orgânicos, às vezes, e que vão secar rapidamente e vão depositar, então, a camada do sólido. Marshmallow, né? Diga, Mica. Uhum. Não, não é necessariamente o que aconteceu no seu sistema é que ou você tinha a sua tinta concentrada, ela provavelmente estava num pH e você dissolveu em água. Isso. Pode ser que você tenha uma substância que muda de cor com o pH, essa é uma possibilidade, né? Ou ela estava agregada quando ela estava na forma compactada, concentrada, e quando você diluiu, você pode ter alterado, por exemplo, o pH da substância. Então, que pode ter ocorrido uma mudança de cor que prevista, né? Porque você comprou areia que é areia, né? Então, né, assim, quem fabricou, provavelmente fabricou sabendo isso, quando dissolver, quando expuser e tirar daquele, ou às vezes estava num solvente
diferente, às vezes ela está dissolvida, às vezes em etanol ou num propanol, um álcool desses que ajuda só a manter a suspensão, mas que quando você colocar em água, você alterou o solvente, às vezes. Né? Podem ser essas características de mudança podem ocorrer dessa natureza. Ou você mudou a natureza do solvente, claro que você passou para a água, mas às vezes é um outro solvente. E aí você saiu daquele solvente, sei lá, álcool, e caiu para uma solução aquosa. Às vezes a substância que está lá dispersa, ela teria uma cor nesse solvente e outra cor no solvente aquoso, né? Pode ser isso, né? Então você tem uma substância que reagiu ou mudou as condições do meio e essas condições do meio favorecem. Ou você tem um equilíbrio, né? Você pode ter uma situação que o sistema estava desprotonado e agora está protonado, ou está deslocado para um lado e agora está deslocado para o outro. A gente vai ver algumas situações dessas lá no terceiro módulo, né? Porque a gente pode ter situações de equilíbrio envolvendo nesses casos, né? Outros exemplos é marshmallow, né? Que já é a suspensão, né, de gás, né, em um sólido. A manteiga que a gente come, né, é uma emulsão sólida, né, então é um líquido disperso no sólido, né, então você tem, se bate o leite muito, 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 ele acaba virando manteiga, é porque você acaba dispersando a proteína no sólido que era a gordura do leite, né. E você pode ter também um sólido, um sol sólido, né, que seria um colóide sólido, que era o vidro, por exemplo, um vidro vermelho. Você teria, então, um pigmento vermelho que estaria dissolvido, né, disperso num vidro, que não é dissolvido, mas ele vai ser, se você olhasse no microscópio em grande, grande, grande aumento, você ia acabar vendo pontinhos onde é a tinta vermelha e vidro, você veria as duas fases separadas. Mas, claro, que a olho nu você não vê, você acha que está vendo uma coisa só. Então, o efeito Tyndall é um efeito muito fácil de reconhecer colóides, né? Então, se você coloca a luz e vê, a gente tem muito colóide no nosso dia a dia e a gente passa batido que às vezes a gente nem percebe. Quais são as unidades, né? Como que a gente trabalha, então, com essas soluções? Então, veja, a gente trabalhou as características, as definições, e agora eu preciso saber, já que eu estou dissolvendo uma coisa na outra, como que eu represento essas solubilidades, essas dissoluções, essas concentrações, né? Então, a gente tem várias unidades, e que muito disso a gente vai ver na prática nos exercícios, né? Então, fazendo exercício, porque a parte teórica é realmente muito simples, tem pouca coisa para ensinar, mas tem muita coisa que você vai ter que analisar caso a caso para tentar aplicar. Veja, uma das concentrações mais comuns é a molaridade, né? Muitas vezes se representa pela letra M maiúscula. A unidade com letra M, ela está caindo em desuso, ela ainda é muito comum em biologia, né? Biologia, engenharia, às vezes ainda usa bastante. A química mesmo não usa mais M, né? Assim, a gente usa o quê? Mol por litro. Porque não é uma unidade, a molaridade é o nome da concentração, né? E a unidade é mol, né, por litro de solução. Então, é mol de soluto por litro da solução. Veja que ela é uma concentração que ela é muito dependente da temperatura. Por quê? Porque o líquido ele pode sofrer expansão com a temperatura. Então, a expansividade do líquido é uma derivada do volume pela derivada da temperatura, um dV/dt. Né? Então, vocês devem estar vendo isso lá em cálculo, né, em matemática. Mas a gente não vai fazer coisas dessa natureza. Eu só preciso que vocês entendam isso. Por exemplo, eu dissolver 10 gramas de sal em 1 litro de água fria e 1 litro de água fervendo, eu posso ter concentrações diferentes, embora a quantidade de sal seja a mesma e o litro de água seja 1 litro. Por quê? Porque a expansão da água é muito grande entre a temperatura baixa e a temperatura alta. Então, 1 litro de água vai ser diferente em água. 1 litro de solução fria é diferente do litro da solução quente. Né? Então, se eu tenho 1 litro de água, uma solução, 1 litro de água de solução de água do mar, por exemplo, concentração de sal é X gramas por litro. Se eu pego essa água do mar e fervo, não evaporei nada. A concentração vai mudar por quê? Simplesmente porque eu alterei a temperatura e eu alterei o volume. Então, em vez de ter 1 litro, agora eu tenho um pouco mais de 1 litro.
Claro que se eu baixar, nessa situação, se eu baixar a temperatura e voltar à temperatura original, retoma a concentração original. Então, a concentração em mol por litro, ela é função da temperatura, porque o volume do líquido muda com a temperatura. Algumas propriedades físico-químicas, elas são explicadas em termos de molaridade. Aqui é molaridade com R, aqui é molaridade com L. Eu ensino para vocês, só para vocês terem uma noção do que é. Eu não vou cobrar, eu não vou colocar nenhum exercício sobre molaridade, porque ela é muito pouco usada. Ela é usada mais para quando você está trabalhando com processos físico-químicos do tipo medição de pressão osmótica, de abaixamento crioscópico, situações como essa, a gente usa molaridade. Ela é definida como mol de substância dividido pelo quilograma do solvente. Veja que agora não depende da temperatura, porque 1 quilo de água é 1 quilo d'água a 0 graus ou 1 quilo d'água a 100 graus. Se você não evaporar o solvente, 1 quilo é 1 quilo, não importa a temperatura. O volume é que muda. Então, 1 quilo, eu dissolver mol por esse quilo vai ser sempre o mesmo em qualquer temperatura. Então, não vai alterar. Ela é muito utilizada em alguns trabalhos físico-químicos. Quando vocês precisarem, vocês já ouviram falar, aí vocês vêm para cá e usam. Mas no dia a dia, o grosso da gente no laboratório é com molaridade. Fração molar e essas outras que a gente vai ver. Molaridade é pouco. A fração molar, ela é definida como o número de mols do meu composto de interesse dividido pelo número de mols total dos componentes, incluindo o solvente. Né? Então, veja que é uma fração exatamente como o nome diz de mols. É tantos mols por tantos mols totais do meu sistema. Em geral, é pouco usado quando eu estou tratando de soluções muito diluídas. Em geral, para soluções um pouco mais concentradas, ou quando eu tenho estequiometrias de diluição mais próximas de X mols com outro tanto de mol misturados, né, perto, ordem de grandeza perto. Eu não vou querer trabalhar, por exemplo, 10 a menos 3 mol de NaCl em 55 mol de água. Vai ser muito ruim trabalhar com fração molar, porque eu vou ter um número muito pequeno, né? Porque o numerador vai ser pequeno demais e o numerador vai ser grande demais. Então, eu tenho um número pequeno. Em geral, é para quando a gente tem realmente sistemas próximos. 10%, 20%, 40%, 30%, por aí vai. A porcentagem mássica, enquanto a fração molar era por mol, era mol por mol total, a porcentagem mássica é muito utilizada e ela é o quê? A massa do componente na solução dividido pela massa total da solução. Né? Então, eu tenho, por exemplo, eu posso ter gramas por gramas, então se eu tenho a porcentagem de mol, massa por massa, eu posso ter, então, 10 miligramas por grama, por exemplo, seria equivalente a 1 grama por 100 gramas. A gente também pode ter a porcentagem em massa por volume. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção quando vocês virem essa situação de porcentagem. Ela é complicada, às vezes, de você saber se é massa por massa ou volume por volume. E o problema é que não é óbvio e que as pessoas, às vezes, não escrevem. Muitas vezes, elas escrevem nos livros e nos enunciados e nos cantos só porcentagem. Uma solução, X%. Então, quando ela não diz nada, você vai assumir que é massa por massa. Em geral, quando é massa por volume, aparece escrito. Sempre, não. E aí, o que você faz? A gente se vira para tentar descobrir. Né? Então, vê qual é. Pois é, você se vira na sua prática, você vai procurar outras referências, você vai procurar outros autores. Nos exemplos, nos exercícios que eu vou colocar para vocês, eu vou sempre indicar. Mas eu estou dizendo assim que eu indicar é uma coisa, mas quando você estiver na situação prática, você às vezes não vai encontrar porque as pessoas acharam que, sei lá, naturalmente esse tipo de unidade, isso era usado. Quer ver uma situação muito simples? Quando você vai comprar HCl concentrado, amônia concentrada, quando você vai comprar ácido nítrico concentrado, ele é vendido em porcentagem, e a porcentagem massa-massa, mas não vem escrito esse massa-massa. Porque eles partem do pressuposto que você vai entender, porque HCl é sempre vendido isso. Então, você vai procurar alguma literatura para descobrir que
essa porcentagem é massa-massa, ou então você já aprendeu no laboratório, porque você já pagou um monte de química geral e um monte de coisa experimental, e aí com o uso você aprendeu que HCl, HNO3, amônia, é porcentagem massa-massa. Mas eu estou colocando isso, não é sempre óbvio. Eu, quando peço para os meus alunos, os alunos de mestrado, doutorado, pós-doc, que estão trabalhando no laboratório para escrever, quando eles precisam disso, eu peço sempre para escrever. Eu não deixo passar só porcentagem. Exatamente para evitar. Eu prefiro gastar letras no texto e que ninguém tenha dúvida do que eu estou querendo dizer, do que a pessoa ter que ficar imaginando e identificando. Mas isso não é a realidade sempre. Algumas coisas você se acostuma, porque é a vivência. Com a vivência, aí a gente vai perdendo, por exemplo, quando eu lhe pergunto, qual a temperatura? Você diz 25 graus. Temperatura de uma pessoa, 28, 30 graus. Ninguém se dá o trabalho aqui de dizer Celsius, porque a gente assume que todo mundo sabe que é Celsius. Um americano ia ficar louco, porque lá eles usam Fahrenheit. Então, se você dissesse 25 graus e não dissesse que era Celsius, eles assim, então, pronto, congelou. Porque 25 graus lá, Fahrenheit é abaixo de zero. Então, claro que não faz sentido, mas é o hábito. Então, algumas vezes essas porcentagens vão vir sem as massas, massa-volume, sem a indicação, porque o pessoal tem o hábito e vai simplificando para outros profissionais, acham que aquilo e acham que é normal. Mas assim, e é normal, igual a gente usa 25 graus, liga o forno a 200 graus. Ninguém escreve, tá? Nas receitas está escrito graus Celsius. Mas você ouve todo mundo dizer na receita, você liga lá na Ana Maria Braga, ela vai dizer 220 graus. Pré-aquece o forno a 200 e tantos graus. Ela não vai dizer tantos graus Celsius. A gente que vai ter que se virar para entender que é Celsius. A outra questão é porcentagem volumétrica. Né? A outra porcentagem, assim, tem duas porcentagens. Porcentagem mássica, que pode ser massa-massa ou massa-volume, e a porcentagem volumétrica, que ela vai ser definida como ml por 100 ml da solução. E ela é porcentagem volume por volume. Essa é um pouco mais fácil da gente entender quando não vem escrito, porque, em geral, a gente vai ver, por exemplo, etanol em água. Então, você sabe que etanol é um líquido, água é outro líquido, então é provável, é sempre? Não, mas é provável que seja volume por volume. A porcentagem mássica ou a porcentagem volumétrica, muito cuidado quando for trabalhar com elas, ou quando tiver expresso, quando você estiver lendo material e referências que digam isso em porcentagem, se é porcentagem massa por volume, massa por massa, ou volume por volume. Então, muita atenção nisso. Mas é sempre, veja que é sempre gramas por 100 gramas, ou gramas por 100 ml, ou ml, ou litro por 100 litros, ou 1 ml por 100 ml, é 1 por 100 daquela unidade. Veja, outras que são muito comuns, isso vocês vão encontrar em geral para contaminantes, quando a gente está, quem usa a parte química ambiental, ou você está trabalhando com sistemas ambientais, muitas das regulamentações ambientais são em ppm e ppb. Né? Elas são sempre usadas para números muito pequenos, concentrações muito pequenas. Né? E elas são o quê? Uma parte um ppm é parte por milhão. Milhão é 10 a 6. Né? Então, é uma parte em 10 em 6. Então, seria a massa do componente da solução dividido pela massa total da solução vezes 10 a sexta. Então, em geral, é 1 miligrama e 1 quilo. Veja que 1 miligrama e 1 quilo significa o quê? 1 miligrama é 10 a menos 6. 10 a menos 3. 1 quilo é 10 a 3. Então, eu estou separando aí essas unidades de 10 a 6. Então, 1 ppm. Em soluções aquosas diluídas, a gente já pode assumir que a densidade é 1, densidade da água aproximadamente 1, se for diluída, porque se você coloca um sal, você altera a densidade da água. Né? Mas, se ela estiver muito diluída, essa quantidade de matéria, massa por volume da água, não vai afetar tanto. Então, você pode considerar que 1 quilo d'água equivale a 1 litro d'água, então, 1 ppm equivale a 1 ml, desculpa, 1 miligrama do seu soluto em 1 litro de solução.
Né? Então, 1 ppm é igual a 1 miligrama por ml, ou 1 miligrama por 1 quilograma. Né? Basta lembrar que quilograma é igual a 1 litro. 1 litro de água pesa 1 quilo de água. Né? Então, 1 ppm, miligrama por quilograma, miligrama por litro. Não é mol, é miligrama. ppb, ainda, né? 10 a 9. Então, agora é o mesmo raciocínio que a gente tinha com ppm, só que agora é micrograma. 10 a menos 6 para 10 a mais 3, a diferença é 10 a 9. Então, eu estou 10 a 9 separados desses aqui. Né? Então, de novo, se eu estou trabalhando com a solução muito, muito, muito diluída, eu posso entender que 1 litro é igual a 1 quilo, então 1 ppb equivale a 1 micrograma por litro. Né? Então, muitos dos parâmetros de contaminação do meio da água, parâmetros de qualidade da água, por exemplo, vou preparar cerveja, ou vou preparar etanol, né? Você vai querer que a sua água seja tratada e ela, a maioria das vezes, você vai ter metais pesados, né? Chumbo, cádmio, ferro, cálcio, muitos desses cálcio não é metal pesado, mas muitos desses metais dissolvidos na água vão estar medidos em ppb, ppm, né? E aí você precisa, às vezes, saber essas unidades para trabalhar com elas. Outras unidades de concentração que são também utilizadas, água oxigenada, né, peróxido de hidrogênio, em geral, ela pode também ser expressa em volumes, número de volumes. Né? Então, quando você vai na farmácia, em geral, você compra peróxido de hidrogênio, água oxigenada em volumes, 3 volumes, 10 volumes e por aí vai. Veja, ele corresponde ao volume de O2 produzido nas condições normais de temperatura e pressão, quando uma unidade de volume do peróxido, pode ser ml, litro, é completamente decomposta. Né? A gente sabe que peróxido de hidrogênio, ele se decompõe naturalmente, por isso que você não consegue guardar por muito tempo, né? Isso aqui se decompõe, né? 2 disso vira um H2O mais um O2. Né? Então, essa é a reação de desproporcionamento, desmutação do peróxido de hidrogênio. Naturalmente, veja que o oxigênio aqui, NOx menos 1, aqui NOx menos 2, NOx 0. Então, esse oxigênio em uma molécula está sendo oxidado e no outro está sendo reduzido. Então, o mesmo elemento químico sofre oxidação e redução. Nesse caso, você teria que balancear. Se você fosse balancear por NOx, por redox, você ia balancear peróxido de hidrogênio dando água, peróxido de hidrogênio dando O2. E depois somar essas duas equações. Claro, aí você vai ter 2 vezes H2O2 dando essa transferência de elétrons. Mas veja só, para você ter uma noção, né, peróxido de hidrogênio a 3% massa por volume, né, se eu pegasse 3 gramas de peróxido de hidrogênio e dissolvesse em 100 gramas de água, né, que era o 3%, eu obteria uma solução equivalente a 10 volumes, né, ou seja, equivalente a eu ter essa equação que está balanceada, não, aqui está faltando, essa equação aqui embaixo não está balanceada. H2O, 1, 2, 3... Ah, não, tá. Essa minha de cima que está desbalanceada. 2H2O2. Ah, aqui tem que ser 2. É isso que está desbalanceado. Então, 3% equivale a 10 volumes de H2O2. Né? Então, peróxido de hidrogênio ele pode ser vendido até 30%. As concentrações comerciais seguras. Mais do que isso, ele pode explodir. Exatamente por essa geração de oxigênio espontânea que tem da decomposição natural. Né? Então, em geral, ele é vendido em soluções muito diluídas, mais diluídas, em torno de 3%. Por aí assim. Outras unidades de solução são o que a gente diz unidades internacionais. Essas aqui eu estou colocando para vocês. Professor? Diga. A gente trabalha, na empresa que eu trabalho, a gente trabalha com peróxido de hidrogênio a 70%. É bem perigoso, né? Só é vendida mesmo em indústria, a gente não consegue comprar. Só em indústria mesmo. E daí, de acordo com o que o cliente vai pedindo, a gente vai diluindo em água para a concentração que ele quer. Isso. Só indústrias, por exemplo, até mesmo para eu comprar no laboratório, em geral, a Sigma Aldrich, que é onde a gente compra mais, ela vende até 30%. A gente não consegue comprar facilmente
70%. E tem que manter a baixa temperatura, não é, Joelson? Provavelmente vocês trabalham com temperatura mais baixa. Exatamente. Não é? Tem todo um equipamento para a gente utilizar, a gente tem que utilizar água desmi, porque ele não pode ser com água mineral, enfim, todo um processo bem trabalhoso mesmo. Que empresa é essa, Joelson? Assunção Distribuidora é uma empresa, ela distribui produto químico. Ela compra, fabrica, né, de acordo com o que o cliente necessita, e daí a gente revende e distribui. Tá. Olha, é bom saber. Porque às vezes a gente precisa a gente usa muito peróxido de hidrogênio, por exemplo, para oxidação, como oxidante, né? Só que eu uso poucos volumes, né? Na química a gente usa pouca coisa. Mas, por exemplo, tinha uma professora que eu colaborava, que ela trabalhava ela se aposentou, ela trabalhava com cavalos marinhos, e ela mantinha os tanques de cavalo marinho, em vez de usar antibiótico, para matar as bactérias, ela colocava peróxido de hidrogênio. Né? Claro, numa concentração bem baixa, a gente estudou exatamente qual era a concentração para não afetar os cavalos marinhos e afetar os micro-organismos, mas você imagina, ela tinha que trocar a água dos cavalos marinhos praticamente todo dia, né, e água do mar, então ela tinha que tratar a água do mar, eram tanques e tanques, ela tinha caixas d'água então ela comprava volumes gigantescos de água oxigenada, mas claro, no laboratório dela só entrava oxigenada 3%, o pessoal era né, de ter algum acidente mais sério, então era melhor trabalhar com volumes maiores na geladeira. Lá, os nossos clientes, o que mais utilizam são os clientes que trabalham com pesca, no caso, viveiro de camarão, de peixe, que é a oxigenação da água. Tá, pronto, isso é interessante. Interessante isso. A gente usava para manter o controle da água em organismo, né? Não era nem para oxigenar. Para oxigenar, como eram tanques menores, colocava mesmo as bombas de ar, né? Borbulhando, e aí mantinha igual esse de peixe, né? Mas interessante isso. São volumes tão gigantescos, né? Porque cada tanque daquele dá até para colocar quanto é que precisa colocar para chegar na concentração tal, no tanque não sei de qual. Então, unidades internacionais, a gente tem, em geral, para vitaminas, né, vitamina A, vitamina D, enzimas, proteínas bioativas. Esses aqui são sempre unidades que vão ser definidas em função do produto. Então, para você saber, por exemplo, você pega aquele centro, olha lá o pacote, você vai ver lá, tem tantas UI, né? Às vezes nem tem lá quantos miligramas, tem UI. Então, significa que aquele seu material contém uma quantidade que foi feita, um ensaio químico que deu uma resposta X, e essa resposta X foi tabelada em algum canto que correspondia a tantas UI. Então, é algo que não é padronizado geral. É para cada, por exemplo, um UI de vitamina A é diferente de um UI de vitamina E, que é diferente de um UI de vitamina D. Por quê? Porque você vai depender do ensaio que foi usado para medir, que alguém padronizou essa questão do UI. Então, esses aqui de unidades internacionais, UIs, vocês vão sempre ter que procurar nos fabricantes, ou nos rótulos, ou nos fornecedores que levaram a essas, porque em geral são definições arbitrárias de atividades, ou então foi a primeira pessoa que estudou, inventou aquela unidade, porque tinha que quantificar de alguma forma, e isso aí entrou na rotina de uso. Estou só encerrando rapidinho por hoje, quero só mostrar alguns dessas medidas de volume. Na aula que vem a gente vê preparo de solução, que são 2 ou 3 slides, e exercícios, né? Então, preparo de soluções, a gente tem que, para preparar uma solução, em geral, a gente tem que medir volume. E isso aqui vocês iam aprender na parte experimental, mas eu acho, às vezes, mais fácil mostrar para vocês aqui, para vocês até entenderem algumas das situações. Tem que correr aqui, senão já chega a próxima aula. Como que você mede volume no laboratório? Você pode usar uma proveta, né? Veja que aqui você coloca um líquido aqui dentro, ele é graduado, então você coloca o líquido e ele contém esse líquido que depois você derrama em algum canto. Você pode ter uma seringa, né, então você mede o volume aqui, transfere para outro canto. Muitas vezes a gente usa boreta, a boreta é uma medida de volume que escorre, então eu coloco aqui, eu tenho uma torneirinha que eu posso ligar e aí eu começo a deixar pingando, por exemplo, eu quero saber quanto que consumiu durante uma titulação. Então eu saio colocando e quando terminou eu viro, fecho a torneirinha e eu meço o volume
que foi usado. Eu tenho uma pipeta, nesse caso uma pipeta volumétrica, veja que ela tem essa barriguinha aqui, e ela tem um traço aqui que indica o volume específico. Então, uma pipeta volumétrica de 5 ml, ela vai medir 5 ml. Eu posso também ter uma pipeta graduada. Ela vai lembrar uma bureta, só que sem a torneirinha. Então, ela tem graduações aqui, que eu meço esse volume, e aí eu meço até o valor que eu quero, e depois coloco no outro frasco e solto. Então, quando eu soltar, dentro do meu frasco que eu soltei, vai ter o volume necessário. E quando a gente prepara soluções, a gente prepara em balão volumétrico. O balão volumétrico é um balão que foi calibrado numa temperatura específica, ele contém uma marca, em geral aqui nesse pescoço, que eu faço o quê? Eu coloco o volume aqui dentro, eu meço, eu encho até chegar nessa marca. Então, eu digo que quando um balão volumétrico de 500 ml, ele tem 500 nessa marca, tem esse restinho aqui, que é para poder eu misturar e homogeneizar o sistema. Aqui você tem uma pessoa fazendo uma medida de volume numa bureta, e aqui uma Erlenmeyer. Esses outros elementos que a gente tem, Erlenmeyer, Becker, balão volumétrico, balão de fundo redondo, veja que eles às vezes têm uma gradação aqui, mas essa gradação é só para você ter uma noção do volume, ela não é uma medida de volume adequada. Esses são as medidas de volume que a gente considera medida analítica de volume no laboratório. Provetas, seringas, buretas, pipetas e balões volumétricos. É isso, gente. Próxima aula, a gente vai ver os slides que ficaram faltando, que é preparação de solução a partir de um sólido, e preparação de solução a partir de um líquido, que seria a diluição. E aí